Aviso: as opiniões expressas pelos convidados durante o Papo Direto podcast são de responsabilidade exclusiva deles e não refletem necessariamente a opinião do Marcelo Nunes, da produção, dos apoiadores ou patrocinadores do programa. Pré-candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência também, a gente está conseguindo passar essa imagem de que existe uma capacidade executiva, de que existe uma capacidade de... queremos resgatar o nosso país, queremos e vamos trabalhar para resgatar o nosso país, para botar o Brasil nos trilhos novamente, mas a gente não morde. Eles têm que parar, eles têm que parar de acreditar que a direita morde. A gente só quer o bem do país. Claro. Hoje, na política, a gente está vivendo uma tempestade de coisas ruins que a gente acorda de manhã, opa, meu plano é esse aqui, amanhã eu vou fazer isso, isso, aquilo, A, B e C. Só que a gente acorda e é uma bomba atrás da outra pra gente arrumar. É uma bagunça atrás da outra desse governo federal aí que a gente precisa arrumar. A gente manda 100 e recebe 10 de volta. Enquanto tem estados que mandam 10 e recebem 500, 900. Então, é uma injustiça gigantesca com o nosso estado, né? E se nós temos bons índices de desenvolvimento humano, bons índices sociais... é porque a gente trabalha, porque a gente produz. Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Começando mais uma edição do nosso Papo Direto e hoje eu converso com a deputada federal por Santa Catarina, a deputada federal Daniela Rainer, ex-vice-governadora do estado. Vai bater um papo bem legal com a gente por aqui no Papo Direto que já começou. Agradecendo a você que cada vez mais vai participando, interagindo com a gente, curtindo nossos conteúdos, se inscrevendo no canal. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, sempre com episódios novos nas noites de quinta-feira, no YouTube e também com os cortes aí nas redes sociais. Deputada Daniela, prazer te receber aqui, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Marcelo? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, batendo um papo, visitando Itajaí. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Antes de a gente falar do seu trabalho, porque eu quero até que na sua fala a deputada fale um pouquinho da rotina do trabalho de uma deputada federal. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O que motivou a Daniela Rainer a entrar na política, hein? Na política partidária, efetivamente falando, hein? A minha primeira filiação partidária, né, foi em abril de 2018. Até então eu nunca tinha sido filiada a um partido político, nunca tinha concorrido a absolutamente nada, nem a PP de escola. Mas aquele desejo, né, de mudar o país, de reengrenar o Brasil, né, e daquele inconformismo de vivenciar o que a gente estava vivenciando no Brasil, especialmente em 2018, mas que foi o nosso ano, mas o meu métier, o meu envolvimento nos movimentos, nas manifestações contra a corrupção, para que aquele desgoverno, né, que a gente vivia foi desde 2011, né? Comecei a ir para a rua, manifestações e as tias do Zap, as tias desde a época do Orkut, né? A gente tinha, eu acho que essas ferramentas de rede social possibilitaram muito a interação entre os brasileiros inconformados, né? E desde 2011 a gente na rua, nos principais movimentos contra a corrupção em Santa Catarina, linkadas com os movimentos nacionais. A gente foi um grupo de mulheres lá em Chapecó, nós somos os primeiros em Santa Catarina a ir para a rua, a interagir com os movimentos nacionais e dizer, pô, chega, basta, a gente precisa de um Brasil decente para a gente viver, a gente precisa de um Brasil decente para criar os nossos filhos. E nesse movimento todo, que culminou em 2018, em 2016, inicialmente, culminou no impeachment da presidente Dilma. Depois, em 2018, o povo brasileiro se levantou, né? E de uma forma voluntária, de uma forma instintiva, de uma forma totalmente orgânica, se levantou para mudar o Brasil. E a gente viu no presidente Bolsonaro a personificação das nossas esperanças num Brasil melhor. E nesse afã de vamos ali ajudar a eleger o Bolsonaro, eu acabei aceitando, depois de resistir muito. Não foi de primeira, então? Não foi de primeira. Eu resisti muito para aceitar ser candidata, primeiro a deputada estadual,
depois a vice-governadora. Mas naquele momento eu acho que o chamado foi maior do que todos os nãos que eu já tinha dado, né? E no sentido de, vamos lá, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos fazer o nosso papel, vamos dar o nosso melhor. E se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, eu volto para casa, toco a minha vida, toco a minha empresa, toco a minha propriedade, toco a advocacia. E realmente foi assim, de todo o coração. Eu entrei na política, talvez até de uma forma inconsequente, não avaliando tudo que poderia acontecer com o meu trabalho, com a minha família, mas vamos nessa onda e vamos ajudar a eleger o presidente Bolsonaro e mudar o país. E, de fato, nós conseguimos eleger o presidente da República e, de quebra, elegemos o governo do estado aqui em Santa Catarina, né, que foi a maior votação da história até hoje, na volta de 72% dos votos. E realmente um coro de deputados federais, estaduais, muito forte. E realmente foi um momento de ruptura na política brasileira, onde novos nomes chegam, onde uma nova perspectiva acontece, e aqui no estado da mesma forma, né? Então, eu acho que meio que quebrou um jeito de fazer política ali em 2018, quando a sociedade se levantou e veio fazer parte da política e trazer, né, aquelas boas práticas que a gente tem na empresa da gente, que a gente tem no trabalho como profissional liberal, e trazer uma perspectiva diferente para a política, né? E foi, eu sempre brinco, né? Deus me trouxe aqui por alguma razão, porque foi realmente uma história muito inusitada, muito diferente do habitué, né? Do habitual na política. E a gente está aqui fazendo o nosso melhor, né? Foram 4 anos de mandato de vice-governadora, assumi o governo do estado também em 2 oportunidades, em momentos críticos, né? E com certeza a gente está fazendo o melhor para continuar honrando essa missão, né? É como dizia Margaret Thatcher, né? Cuidado com os seus pensamentos, porque eles podem virar realidade. Cuidado, né? Com o que você quer, que você pode conseguir. É mais ou menos por aí, né? Esse é o ponto. Mas assim, deputada, depois que se consegue, eu imagino que se veste a camisa, se tem a sensação de que não, a gente pode fazer mais, mesmo apesar de todas as dificuldades, de tudo aquilo que a política e a politicagem que existe por trás, infelizmente, nos bastidores, vão contra, né? Exatamente, e eu acho que isso foi o que eu pude provar, né, enquanto vice-governadora, né, porque tão logo a gente chega ao governo do estado, houve uma mudança de padrões, uma mudança de comportamento, digamos assim, né. Eu entrei já por acreditar, né, eu aceitei concorrer acreditando e trabalhei arduamente os 4 anos para manter firme a minha conduta, manter firme o meu compromisso com o povo de Santa Catarina, que me deu uma procuração para estar ali representando ele, de acordo com o plano que a gente apresentou. E eu, de maneira alguma, eu aceitei abandonar esse plano, né? E quando teve diversos enfrentamentos, né? Diversos encaminhamentos que vinham ao contrário ao que a gente se comprometeu a fazer, e eu me mantive fiel ao que me comprometi a fazer, né? E o pessoal fala, não, fui fiel ao Bolsonaro. Eu fui fiel ao Bolsonaro, mas eu fui fiel a muito mais. Fui fiel ao povo catarinense, fui fiel e sou fiel à proposta que a gente apresentou, né? Então foram diversas ações contrárias àquilo que eu acredito, aquilo que o povo de Santa Catarina almeja e depositou a confiança em nós, e eu mantive firme a minha conduta para representar bem o catarinense e o nosso estado. As pessoas às vezes não têm ideia do quanto o político, e a deputada é o exemplo de um outsider, né? De alguém que veio de fora para dentro da política, do quanto se abre mão na vida pessoal, né? A senhora tem 2 filhos, os filhos crescendo, a rotina, sei que gosta de orquídeas, de cuidar das orquídeas e assim por diante. Tudo isso acaba ficando em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano, né, deputada? Exatamente. A gente, e eu não sei exatamente como era a política antes, né, de eu entrar, mas eu percebo que hoje é tudo muito frenético, é tudo muito intenso, muito rápido, até pela capacidade de comunicar full time, em tempo real, tá todo mundo na rede social o tempo todo, e tudo é muito rápido, a cobrança do povo é muito rápida, então é algo assim extremamente, e talvez também tenham, talvez com certeza, né, no entanto, todavia, mas com certeza tem muito do meu perfil, assim, porque eu sempre trabalhei muito, né, e sempre me dediquei muito
a todas as minhas pautas, a todas as coisas que a gente fazia, né? Mas antes de entrar na política, eu como advogada, né? Cuidava da granja praticamente sozinha. Aliás, agricultora, advogada, policial militar, teve todo esse histórico que contribuiu, né? Também, Empresária. Exatamente. E aí eu cuidava de toda a parte da clínica do meu ex-marido, cuidava dos meus 2 filhos, um com deficiência, e dava conta, e corria e fazia. Mas eu tinha aquele tempinho para de manhã cedo pegar meu cavalo, fazer toda a inspeção na granja a cavalo, que eu adoro cavalgar. Tinha as minhas flores, os meus jardins, que eu sou apaixonada também. Eu gosto muito de mexer na terra, eu gosto muito de caminhar na grama, eu gosto muito de ouvir os passarinhos cantando no pôr do sol. Eu gosto muito de acordar cedo, de sentir aquele orvalho na grama, né? E hoje é algo assim que é uma memória, digamos assim. Uma lembrança. É uma vaga quase um lembrança. TBT, né, deputado? Exatamente. É quase um TBT. Porque a gente acaba que, por mais que de vez em quando a gente diga, não, eu preciso desligar, eu preciso voltar, mas hoje na política a gente está vivendo uma tempestade de coisas ruins que a gente acorda de manhã, meu plano é esse aqui, amanhã eu vou fazer isso, isso, aquilo, A, B e C. Só que a gente acorda e é uma bomba atrás da outra pra gente arrumar. É uma bagunça atrás da outra desse governo federal aí que a gente precisa arrumar. E aí, quando passou da meia-noite, é que a gente vai pensar, peraí, o que era o meu plano fazer hoje e eu vou fazer. E a gente acaba sobrecarregando. Porque o número esse ano, o ano de 2025, eu fiz 530 propostas legislativas. Entre projetos de lei, PDLs, que é para sustar efeitos de ações do governo, pedido de explicação e uma série de outras coisas. Então, tu vai avaliar, cara, 530 é quase 2 por dia. É um absurdo. Então, a gente passa... Eu gosto muito de uma frase que eu criei, que diz que ao invés de ficar gastando a nossa energia em coisa boa, em plantar, a gente está matando praga. A gente está impedindo ações que vêm em detrimento do povo brasileiro, que vêm em detrimento do nosso país, ações irresponsáveis do atual governo, e sem falar que toda semana é um escândalo de corrupção novo, né? A gente aí nem terminamos a CPMI do banco do INSS, já protocolamos o pedido de CPMI do Banco Master, que promete, né, e tudo indica que vai ser o maior escândalo de corrupção do país. Então, e um banco que já passou pelo crivo do Banco Central, que já falou que está tudo errado. Então, é inacreditável que a gente não consiga apurar a veracidade do que realmente aconteceu, quem está envolvido em tudo isso, mas o que a gente tem hoje é que todos os poderes estão envolvidos, de uma forma absurda. Advogadas, esposas de ministros da Suprema Corte, que deveria ser o grande guardião moral e constitucional do país, ganhando milhões para uma assessoria, centenas de milhões, né? Sim. Algo que talvez um advogado como nós aí do dia a dia... que milita no dia a dia, hein? No dia a dia, trabalha a vida inteira para ter isso. Então, é um escândalo atrás do outro, é falta de políticas públicas que socorrem a população brasileira, é uma vida de luxo para o presidente e para os amigos dele, enquanto faltam recursos para a saúde, para a segurança, para a educação, a violência no Brasil aumentando de forma absurda, o escalonamento da violência, o aprimoramento do crime organizado, com uma reação muito apática. As nossas polícias se vendo pequenas diante de tudo que está acontecendo. A sensação é que elas estão abandonadas, né? Exatamente. As polícias, né? Que não se tem esse pensamento em Brasília de se defender as polícias, né? De estar do mesmo lado, né? Exatamente. Parece que isso é a política pública que vem nacional, isso, né? E de cerceamento. Cerceamento das nossas forças de segurança, de eles, às vezes, se sentirem incapazes de fazer, e muitas vezes eles prendem, o criminoso sai antes deles, que eles têm que preencher um monte de documento, o criminoso sai da delegacia, do juizado, dando risada antes dos policiais saírem. Então, e nós não temos políticas públicas estruturadas para absolutamente nada. As nossas rodovias, a gente passa aí dia e noite brigando e pedindo explicações e pedindo para que ande e levando demandas e mostrando a situação e gravando filme e mandando.
e cobrando, e as coisas não andam. Então, a gente está aí agora com a 101, né, que é também que a gente havia conseguido um passo muito importante, né, isso partiu de uma audiência pública que eu fiz na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, dizendo que a situação do Morro dos Cavalos não atende o interesse público. Acionei os órgãos de controle para que se manifestassem, né? E eu fiz o pedido de otimização desse contrato. Pela primeira vez na história foi permitido a otimização do contrato. A partir daí a gente conseguiu avançar no sentido de todo o contrato da 101 ser revisto, ampliar essa concessão, né? E aí está se fazendo os ajustes finos, agora parou novamente porque não teve acordo. Então a gente está... É um desgaste que parece que a gente não sai do atoleiro, com perdão da expressão. Sim. Né? A gente anda um pouco atola, Caminho um passo, volta 4, 5. Então assim, em que pese o processo tenha sido startado da forma adequada, pedimos a otimização, houve o reconhecimento de que esse contrato precisa ser revisto, coisa que nunca aconteceu antes. Acho que isso é um passo extremamente importante. Temos um precedente extremamente importante. E eu acho que eu sempre falo que essa é a parte que me mantém viva nesse processo todo, porque às vezes a gente desanima. Mas como eu consigo tecnicamente fazer os encaminhamentos para que as coisas comecem de uma forma adequada, fico um pouco mais esperançosa de que os processos vão seguir. Porque quando a gente dá o start, o processo inicia e dificilmente ele vai parar, né? E esse start da maneira adequada também faz com que os processos fluam. Mas, evidentemente, que tem que haver um consenso entre as partes, porque é um contrato que está em concessão, enfim, mas que precisa ter essa garra, né, esse desejo do governo federal em resolver o problema, né? Evidentemente que as empresas, né, não é fácil lidar com as empresas, mas tem que ter, a gente precisa desse pulso, né, firme da União para que diga, olha, vocês não estão atendendo o interesse público, realmente precisa atender, porque é contratual, né? A condição sine qua non é atender o interesse público e, de fato, não está atendendo. Então, e tem a possibilidade de aumentar, né? De eles receberem mais em tempo, em tarifa, porque também ninguém trabalha de graça, né? Claro. Agora tem que haver esse entendimento de que é serviço público. Sim. E existe um munus público aí. A empresa que não quer arcar com isso, vai para a iniciativa privada. Né? Agora é uma obrigação que existe, que a gente espera que rapidamente retome-se essas negociações, né? E a gente está em cima disso direto, semana sim, semana também, né? Para que realmente flua, né? E a gente consiga resolver os nossos problemas, porque são muitos problemas que a gente tem para resolver, né? E eu sempre atuei dessa forma técnica para fazer o estado de Santa Catarina crescer e desenvolver cada vez mais, né? Nós somos um estado pujante, de uma força produtiva exemplar e que a gente aplaude de pé, né? Com chuva de estrelinhas, né? Para o empreendedor catarinense. Tudo que Santa Catarina faz. Mas a gente precisa ter essa mão da União que realmente atenda às necessidades do nosso estado e nos dê uma infraestrutura de acordo com da altura da nossa capacidade produtiva. Já que a senhora falou da capacidade produtiva, de tudo que Santa Catarina representa para o Brasil, de tanto que entrega e do pequeno que recebe em volta, a senhora percebe por Brasília, conversando e no dia a dia por lá, que o governo federal olha de que forma para Santa Catarina? E por que olha desse olhar? Tem a questão política, talvez, por uma votação mais à direita aqui no estado, porque pela lei não se pode ter esse preconceito, né? Não é assim que a coisa tem que ser, mas infelizmente é o que o catarinense sente todos os dias, né? Como é que é esse olhar, hein? Dentro da sua observação aí do governo federal com o nosso estado, hein? O governador Jorginho tem uma frase que eu acho que resume bem isso, né? Ele sempre fala que se sobrar um copo d'água em Brasília, eles não vão lembrar de Santa Catarina. Cara. E, infelizmente, o Pacto Federativo é muito injusto para nós, né? E com essa reforma tributária, infelizmente, a gente não vê outra possibilidade, né? Agora que vão formar o comitê que vai fazer as decisões, enfim, porque isso deveria estar no texto e não está. É uma das razões pelas quais eu votei contra o texto. Mas o que acontece? A gente manda 100 e recebe 10 de volta. Enquanto tem estados que mandam 10 e recebem 500, 900. Então, é uma injustiça gigantesca com o nosso estado, né? E se nós temos bons índices de desenvolvimento humano, bons índices sociais,
É porque a gente trabalha, porque a gente produz. E a gente está entrando num apagão de mão de obra muito grande, a gente está entrando num apagão de infraestrutura muito grande. E o que acontece? As empresas não vão mais ver viabilidade de permanecer aqui, vão embora. Então, é extremamente injusto, porque a gente faz o nosso tema de casa, a gente trabalha, a gente produz, a gente é uma sociedade organizada, as nossas famílias... quando a gente fala, né, Deus, pátria, família, liberdade, é o que a gente vive aqui em Santa Catarina. Nós somos um povo de fé, nós somos um povo de família, que educa os seus filhos, que trabalha dentro de valores e de princípios que fazem funcionar, né? E pátria é o lugar onde a gente vive, é cuidar do nosso quintal, é cuidar da nossa casa, para depois pensar no todo, na nossa nação, né? E nós fizemos parte dessa grande nação que é o Brasil. E a liberdade é o que faz a gente crescer, a liberdade com responsabilidade, né? Nós temos liberdade econômica, nós temos liberdade religiosa, nós temos liberdade de ser o que nós somos, e que muitas vezes nós somos tolhidos e metem o dedo no nosso olho, com perdão da expressão, e de fato, o que a gente precisa prezar é o que dá certo. Com certeza. Eu acho que a gente deveria ser um exemplo para a União do que dá certo. E muitas vezes eles nos condenam, muitas vezes nos apontam o dedo, como se a gente tivesse culpa de alguma coisa que não faz o menor sentido. Né? Eu acho que o Brasil precisa realmente se espelhar em exemplos que dão certo, para que o nosso país esteja todo ele nesse mesmo nível, né? Muitos estados vivem de assistencialismo e de um assistencialismo continuado que já virou renda, né? Saiu do eixo de assistência e virou renda. Então, se compreende que a gente precisa ajudar as pessoas num momento de dificuldade, mas precisa ensiná-los a produzir, né? A gente precisa ensinar a pescar e não dar o peixe pronto. Então, é nesse sentido que eu não vejo nenhuma política pública da Presidência da República, do governo federal, para desenvolver o restante do Brasil. E, infelizmente, muitas pessoas, quando veem oportunidades, elas não conseguem nem reconhecer essas oportunidades. E aqui não, o nosso povo é ávido por oportunidades, por buscar sempre alternativas. Buscando capacitação e alternativas, exatamente. Né? Então, é isso assim, que a gente gostaria muito de ver a nível de Brasil. Né? Eu sempre falo, eu gostaria de poder contar com um presidente no Brasil, assim como a gente pode contar com o nosso governador aqui, que está fazendo um trabalho excepcional. Todas as SCs estão em obras, as que não estão prontas ainda estão acontecendo, revolucionou a saúde. Então, assim, são tantas coisas boas que estão acontecendo aqui em Santa Catarina e que poderiam servir de exemplo para o governo federal, e justamente por deixar as pessoas, não atrapalhar quem quer produzir. E a nível de Brasil, infelizmente, a gente percebe que existe um atrapalho muito grande, um muro muito grande para quem quer produzir, para quem quer florescer. E é isso que a gente precisa fazer, né? Semear a boa semente. Agora já fala de agricultura. Né? Agora com conhecimento de causa. Jogar a boa semente e fertilizar, fazer, irrigar, fazer com que essas pessoas enriquecer a terra e fortalecer para que as pessoas possam produzir cada vez mais. É só isso que faz um país prosperar. Nenhuma receita diferente disso deu certo em nenhum lugar do mundo. Deputada, a gente está caminhando para o final do primeiro mandato, agora em 2026, a senhora foi eleita em 2022. Como que foi esse trabalho, essa busca por recursos para uma parlamentar, notadamente de direita, conservadora, vice-governadora, alinhada com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Como que foi, hein? Essa luta por recursos lá em Brasília, em um governo federal distante, né? Como a senhora mesmo falou, distante de Santa Catarina. Quando a gente busca o governo federal, a gente tem algumas limitações. Mas como eu sempre fui com argumentos técnicos e sempre fui muito dura nas minhas críticas, mas nunca faltei com respeito com ninguém. A minha forma de criticar nunca foi faltar com respeito. Claro. Pelo contrário, eu sempre falo e continuo falando, e eu acho que agora a gente entrou numa linha nesse sentido, a gente precisa fazer justiça, defender os injustiçados, mas nós precisamos seguir em frente.
Nós precisamos virar essa página do Brasil. O próprio judiciário, que hoje é algo que é um grande embate para todos nós brasileiros, eu acredito que o próprio judiciário rende um capítulo, mas eu acredito que o próprio judiciário tem a necessidade de recuperar a sua imagem, né? Eu falo especialmente da Suprema Corte, tem a necessidade imperiosa de recuperar a sua necessidade, e para isso a gente precisa virar a página, precisa se voltar ao que é a verdadeira justiça, restabelecer a ordem entre os poderes. Legislativo faz a sua parte, ninguém usurpa o poder do legislativo, como a gente está vendo muitas vezes acontecer. O executivo tem a sua tarefa e o judiciário tem a sua tarefa. O judiciário hoje, ele não está mais fazendo a casuística. O judiciário, ele decide casos concretos que são demandados a ele. Hoje o judiciário está tendo iniciativas. Isso não existe. Ele está demandando, fazendo inquérito, fazendo o processo. Seria acumulando outros papéis? Totalmente. O papel da polícia, do investigador, do investigado, e não é, né? Exatamente. Cada poder tem a sua inclusive função, do legislativo, né? Então a gente tem um engodo muito grande, vou usar essa palavra, e apesar de todo esse engodo, apesar de toda a questão ideológica, nós temos que resolver os problemas do nosso Estado. Então, a questão de recursos, muitas vezes a gente foi atendido, acho que um caso muito importante, assim, que a gente pode falar, foi a Defesa Civil, né, mas eu sempre faço a minha parte também, né? Eu tive uma ação muito importante, vou usar esse exemplo da Defesa Civil, dentro da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, onde eu trabalhei para que nós possamos, a partir de agora, colocar recursos públicos, a partir de 2023, colocar recursos públicos para prevenção, que até então só se usava para recuperar o estrago depois de feito. Então, eu sempre trabalhei com respeito, de forma técnica, e essas ações favoreceram também a todos os governos estaduais e federais. E nessas situações a gente tem créditos, né? A gente acaba conquistando a confiança pelo tipo de trabalho técnico que eu gosto de fazer. Isso muito dentro das frentes parlamentares a gente consegue sair do atoleiro muitas vezes. Onde se discute, né? De forma talvez mais técnica, deputada, dentro das comissões. Pessoas, às vezes, não têm ideia da importância das comissões, né? Se debate um tema especificamente ali, né? Extremamente importante. E no momento em que a gente consegue articular, socorre na frente, né? Hoje eu faço parte de comissões bastante importantes, de frentes importantes, como a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. A gente tem as lideranças que vão falar por todos nós, levar essas pautas aos ministérios, e a gente consegue resolver muitos dos problemas, né? Acho que um dos problemas mais críticos que a gente está tentando resolver e que se faz com essa frente é a questão a questão indígena, né, do marco temporal, e tantas outras, né, dos insumos, a questão do programa Terra da Gente, que acaba fazendo reforma agrária por adjudicação compulsória, que não tem a menor fundamentação legal. Eu fiz o projeto de decreto legislativo, já está em fase final na CCJ, porque a gente precisa barrar essas situações, né? Então, é difícil a gente conseguir recursos, mas a gente consegue resolver muitos problemas junto ao governo federal, né? E nessas, por exemplo, dentro da Frenlog, agora há pouco tempo, nós conseguimos inserir no Fundo Clima, que é um fundo que tem muito dinheiro, nós conseguimos colocar o investimento em ferrovias. Por quê? Porque a gente não pode permitir que o Fundo Clima seja simplesmente financiador de uma COP, financiador de cartilhas, ou sei lá o quê. A gente tem problemas que precisam ser resolvidos. Claro. E o nosso trabalho junto à Frenlog foi justamente para defender, e conseguimos êxito, que as ferrovias passem a poder usar recursos do Fundo Clima. Por quê? Porque diminui o impacto de carbono, diminui movimentações de caminhão, combustível fóssil, pneu e tá. Então, tudo o que se prega numa teoria, a gente está botando na prática. E essas ações
seja que lado for, eles não vão poder dizer que não é verdadeiro. Claro. Eles não vão poder dizer... Então, como a gente tem essas limitações de sermos a oposição, eu acho que fortaleceu ainda mais esse lado técnico, esse lado de fazer as defesas para resolver os problemas do nosso país. E não adianta a gente só criticar, porque o Fundo Clima isso, Fundo Clima aquele outro, não. A gente tem, qual é a solução que eu posso apresentar para resolver esse problema? Então, acho que dentro das frentes a gente consegue fazer esse trabalho, a gente consegue conversar com todo mundo, em que pese todos saibam o nosso posicionamento ideológico, oposição ao governo federal, mas quando a gente, enquanto frente, consegue apresentar uma solução estratégica boa para o país e para o nosso estado, que a gente precisa de ferrovia, não tem mais como a gente dar conta. Aqui vocês veem todo dia, né? No porto, esse congestionamento, essa coisa toda. E a gente precisa ter um novo modal de transporte também. Então, pensando nesse todo, com essa visão do todo, e uma visão mais executiva do que filosófica, digamos assim, a gente consegue resolver problemas, e eu acho que esse é o grande ganho de Santa Catarina, é o grande ganho do Brasil. E ninguém da esquerda, ou seja lá quem for, vai poder dizer que não é uma ideia válida, que não é algo que realmente importe e faça diferença no nosso país. A senhora falou algo muito interessante nessa questão de realmente a gente buscar por soluções para os problemas das pessoas, né? Não interessa se você é de esquerda, de direita, de centro, né? Está na hora de oferecer soluções, porque a conta chega, a inflação ela é alta todo mês, a gente tem as cidades travadas no trânsito, e o cara que é de direita, de esquerda, está no trânsito também. Exatamente. Está passando pagando caro na conta do supermercado, né? Está buscando por capacitação. Acho que é aí que a política tem que trabalhar, né? Será que a gente vai começar, deputada, em 2026... a pensar mais nisso, ou a gente vai ficar no cabo de guerra da polarização, hein? Eu acredito que a gente está apresentando hoje para a sociedade uma alternativa, digamos assim, mais palatável para todas as situações, porque eu sempre gosto de frisar isso, Marcelo, o nosso posicionamento de direita, de conservadores, ele está no nosso dia a dia. Exatamente. Ele está no dia a dia do catarinense, é o nosso jeito de viver aqui. Então eu não preciso fazer muito palanque para convencer o catarinense que é esse o jeito que a gente quer levar para a nação. Sim. E eu acho que agora, com a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência também, a gente está conseguindo passar essa imagem de que existe uma capacidade executiva, de que existe uma capacidade de... queremos resgatar o nosso país, queremos e vamos trabalhar para resgatar o nosso país, para botar o Brasil nos trilhos novamente, mas a gente não morde. Eles têm que parar, de acreditar que a direita morde. A gente só quer o bem do país. Claro. E esse é o nosso objetivo. A gente quer mostrar para as pessoas o que a gente pode fazer para realmente deslanchar o nosso país, desenvolver todo o potencial que a gente tem, porque o governo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, ele foi um governo que enfrentou uma pandemia, que teve foi bem diferente o cenário, né? Exatamente. E um confrontamento muito grande da parte ideológica. E eu acho que o tempo também nos trouxe essa maturidade. Esperamos que nunca mais aconteça esse cenário terrível que foi a pandemia, que realmente trouxe um monte de entraves. E o Flávio tem realmente demonstrado ser uma pessoa centrada, uma pessoa capaz, e que está conseguindo trazer muito apoio e que tem crescido dia a dia. E isso deixa a gente com bastante esperança, né? Acho que diferente do final do ano passado, que estava todo mundo meio... Vai para lá, vai para cá, meio entristecido, meio murcho, né? Acho que essa é a palavra que a gente estava meio... Cara, será que a gente não vai conseguir dar volta? Será que hoje a gente já está num outro cenário? Né? As pesquisas estão indicando isso, né? Um pouquinho, exatamente. Inclusive, as pesquisas já estão falando isso. Então, um pouquinho mais de 3 meses depois do lançamento da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República, a gente já está num cenário muito favorável, o sol já volta a brilhar, né? Já estamos todos novamente fortalecidos, né? E com a certeza de que a gente vai conseguir retomar as rédeas do nosso país, de que nós vamos conseguir resgatar o Brasil desse ladeira abaixo, acho que essa é a palavra, né? O Brasil está indo ladeira abaixo e nós estamos trabalhando muito para conseguir reverter essa situação. Né, com o Flávio, né,
como nosso pré-candidato à presidência. O Jorginho Melo está numa excelente vibração aí, está numa excelente... Os índices muito bons. Índices muito bons nas pesquisas, todas as pesquisas favoráveis, todos os prefeitos que a gente conversa dizem, cara, não tem como não apoiar, ele é um querido, ele atende todo mundo, ele está fazendo as obras, está atendendo os municípios, nosso município nunca viu tanto recurso. Então, a gente tem essa tranquilidade, assim, porque é um governo leve de levar, né? Então, isso é muito bom, assim, e é o que a gente procura fazer no nosso mandato também. O nome da Daniela Rainer é um nome leve de levar, é um nome que traz uma história boa, a gente não precisa ficar mascarando nada, é tudo muito tranquilo. Então, é isso que a gente espera que realmente cresça cada vez mais na política catarinense e na política brasileira, né? Que a gente realmente possa colocar em prática esse nosso desiderato de um Brasil justo, de um Brasil produtivo, de um Brasil decente e justo para a gente viver. É uma situação bem mais leve quando você tem um governo do Estado, que a senhora tem essa leveza ao trabalhar, né? Bem diferente da sua experiência na gestão passada, né, deputada? Então vice-governadora ali, né? Não foi um período fácil, mas ao mesmo tempo todo dia eu agradeço porque eu vim eu entrei na política sem saber absolutamente nada e já chego no segundo maior primeira nível, governadora na história do Estado. Estado. A primeira vice-governadora, a primeira governadora do Estado e eu acredito que eu deixei uma história muito bonita para ser contada. Eu vejo isso nos olhos das pessoas que me apoiam. Tem uma moça ali do lado de fora olhando. Fez um coraçãozinho, tá? Mostrando. Que já tá, que é uma apoiadora nossa, a Gi. Então, quando a gente vê nas pessoas esse sentimento de que está ali de verdade, está acreditando de verdade, eu acho que esse foi o grande legado, claro, né? A postura que eu tive ao longo dos 4 anos, foram 4 anos de muita dificuldade, de muita pressão, mas eu brinco que eu fui forjada no aço, né? Foi o maior intensivo da história política de Santa Catarina e eu sobrevivi a tudo aquilo, me elegi deputada federal com todas as dificuldades, ainda fiz 85 mil votos, é muito voto. E ver no olhar das pessoas essa credibilidade, esse carinho que o povo de Santa Catarina tem comigo, é algo impagável. Então, assim, com todas as dificuldades que eu passei, eu só posso agradecer, porque o meu pai sempre fala que o mar revolto é que faz o bom marinheiro, né? E hoje eu percebo, assim, que com muito mais vivência, com muito mais experiência, e por eu ter podido aprender tanta coisa num curto espaço de tempo. Sim. Porque 4 anos é pouco tempo. Né? Foi um intensivo. Aprender valendo, né? Fazer a coisa andando. Né? Aprende ou morre. Né? Então, foi algo assim que eu agradeço todos os dias, assim, as dificuldades, né, que eu passei, porque foi o que conseguiu me ensinar tudo que eu sei hoje, né? Ainda tem muita coisa para aprender. Esse universo é inenarrável, mas poder conhecer o estado de Santa Catarina com maior profundidade, conectar com o conhecimento que eu já trago da advocacia, da iniciativa privada, do setor produtivo, né? Da agricultura também, da segurança pública e tantas outras coisas, e essa facilidade de me comunicar com os diversos setores da economia catarinense e da sociedade catarinense também, acho que me trouxe uma bagagem que eu tenho que... Nossa, hoje se encerrasse aqui, eu já teria muito a agradecer, sabe? E quero continuar, né? Sou pré-candidata à reeleição, a deputada federal. Quero continuar lá representando o povo catarinense e resolvendo os problemas do nosso estado, porque eu acho que essa é a grande... eu sempre tive essa parte executiva muito forte, e resolutiva muito forte, né? E eu sempre fui muito criativa também. Então, poder hoje encontrar soluções para o Estado, para o país, é algo incrível, é algo realmente que é memorável, né? Acho que realmente, mais do que recurso, que é importante, é poder ter deixado marcas importantes, né? Ter deixado resolvido muitos dos problemas e continuar resolvendo, né? Como é que a gente vai operacionalizar todos os problemas que a gente tem e conseguir bater nas portas necessárias com respeito, com postura. Todo mundo sabe o meu posicionamento partidário, ideológico, mas as pessoas me respeitam pelo meu trabalho, pelo que eu já consegui entregar. Então, chegar num hospital e ver... A semana passada, retrasada, desculpa, a gente viajou todo o oeste de Santa Catarina
Todos os hospitais pequenos que eu fui, eles me disseram assim, Daniela, quando fosse vice-governadora, tu não deixaste de fechar os hospitais pequenos, porque a política hospitalar na época era de fechar todos os pequenos, deixar só os hospitais grandes. E na pandemia foi determinante os hospitais de retaguarda. E eu conhecendo a história desses hospitais que foram construídos pela comunidade, eu briguei, foi uma das grandes brigas, né? Eu até brinquei com o governador Jorginho, eu disse, eu não brigava à toa, tá? Eu brigava por uma causa, razão, uma briga por com uma causa. Com razão. Então, esses hospitais hoje que estão operando, estão trabalhando, foram tantas pautas, assim, que direcionamentos equivocados, que eu consegui redirecionar e literalmente salvar, né, esses hospitais e tantas outras coisas, que realmente eu me sinto muito feliz de poder contribuir para que que hoje a gente estivesse num momento diferente, né? E como deputada federal, da mesma forma, né? Sempre buscando soluções, buscando alternativas, defendendo as nossas pautas diariamente, linkadas com quem trabalha, com quem produz, buscando o desenvolvimento do nosso estado, buscando mais recursos, né? No primeiro ano de mandato também eu fiz parte da Comissão Mista de Orçamento, consegui manter o orçamento do Sistema S, que me ocorre agora, né? Que o governo federal queria te retirar. No ano 2024 a mesma coisa, 2025 a mesma coisa, esse ano tenho certeza que vai entrar essa pauta de novo. Então é defendendo o que Santa Catarina precisa, o que o povo brasileiro e catarinense precisa para realmente poder crescer, evoluir cada vez mais e entrar nessa máxima, né, de que a gente não pode atrapalhar quem produz, a gente precisa encontrar saídas e resolver os problemas do nosso estado, além da pauta ideológica, que é extremamente importante. O grande desafio é conseguir manter o nosso alinhamento ideológico, manter a nossa postura de oposição, mas resolver os problemas do nosso estado. É isso que o povo quer, né? Acho que é esse que é o ponto principal, né? Exatamente. Com toda certeza, né? Deputada Daniela, nosso tempo está acabando, mas a senhora voltará aqui outras vezes, até porque a gente tem novidades, a senhora assumindo a Comissão de Turismo, né? Da Câmara dos Deputados, porque é algo que o Brasil precisa olhar muito melhor, o turismo também, né? Um país como o nosso ainda, claro, tem todo o potencial para ser explorado, é algo que ficou de lado, né? Há muito tempo já no Brasil, né? Exatamente. A gente é um país muito privilegiado, mas no turismo parece que a gente é uma eterna promessa. Né? Ao mesmo tempo em que é um setor econômico extremamente importante, mas que ainda tem muitas dificuldades. De fomento, de burocracia, né? Uma das primeiras ações que eu fiz na comissão é já facilitar os processos, né? Por exemplo, para tornar rota. Por que eu preciso de uma lei para dizer que Itajaí é rota turística do, não sei, da Costa Verde Mar. Da Costa Verde, por exemplo. Isso não precisa de lei. Claro. Então, a gente facilitou os processos, a partir de agora a gente vai fazer através de súmulas, e são pequenas ações que levariam anos para rodar, e que hoje, num despacho, dentro da comissão, aprovação, eu mando para o Ministério de Turismo, está resolvido. Então, tudo que a gente puder facilitar, tornar mais eficientes os processos, para que a gente realmente possa viabilizar o turismo de uma forma mais eficiente, a gente está fazendo. E a gente está fazendo várias revisões, buscando facilitar os acessos a crédito também, a gente deve agora conversar com o ministro para buscar mais recursos para fomento do turismo também, porque o turismo, além de ser uma fonte muito importante da nossa economia, ela pode chegar em todas as regiões. Sim. Ela pode fomentar desde o turismo rural até o turismo de praia, pode abarcar um povo que hoje não tem alternativas de renda, né? Tem lá uma propriedade rural, por exemplo, que tá achando inviável, que não tá... Mas no turismo rural, aquilo que para ele talvez seja algo do dia a dia, sem valor. Quem vem lá pessoa que viveu aqui num apartamento a vida inteira, vai lá viver um momento de experiência, um pôr do sol diferente, passarinho cantando no pôr do sol. É diferente. Então, a gente tem muita coisa bacana para oferecer em todas as regiões do nosso estado e do nosso país, né? Aqui em Santa Catarina já tem as 4 estações, né? Acho que foi sexta-feira, né? Que foi lançado, sexta ou sábado, foi lançado a estação outono, né? Então, é um desses pilares que temos que aplaudir muito e resgatar e incrementar, incentivar o turismo em todas as regiões, em todas as estações do ano, né? E colocar realmente o Brasil num ranking de competitividade de turismo, porque eu tenho certeza que o mundo inteiro vai se
encantar com esse país no momento que ele realmente for viabilizado. Deputada Daniela, prazer conversar contigo, sucesso nos projetos aí em 2026 e com certeza voltará outras vezes aqui, porque assunto a gente sempre tem para falar de Santa Catarina. Com toda certeza. Obrigado, viu? Muito obrigada, Marcelo. Obrigada a todos que nos recebem aqui no Papo Direto. Estou muito contente de estar aqui com vocês novamente. E a gente está à disposição, o gabinete está à disposição, o mandato à disposição, e vamos falar sobre turismo também, né? Que bom. Já deixar a dica aí para os prefeitos, as comissões de turismo que estão nos ouvindo aí, chamem a gente, vamos conversar. Eu gosto, a gente vai fazer audiências públicas, enfim, uma série de ações, mas é sempre importante esse contato para ajudar a fomentar o turismo em todas as regiões do nosso país e nas demais áreas que a gente atua também, os portos, inclusive, ainda estou lá na vice-presidência da Comissão de Portos. Navegantes, né? Muito, exatamente. Então, a gente está à disposição, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e contem sempre com a gente. Um grande abraço a todos. Vamos marcar uns quantos prefeitos nesse corte aí, né? Para os prefeitos procurar, né? O Liba, Juliano, Robson, assim por diante. Obrigado, deputada. Tudo de bom. Tá aí a deputada Daniela Rainer batendo esse papo com a gente. Nós voltamos na semana que vem, 8 da noite aqui no YouTube, com mais um Papo Direto especial para você. Fiquem todos com Deus. Tchau.